se você não passar a ler a Bíblia todos os dias, você não vai compreender. Mas se você se tornar uma pessoa que lê a Bíblia todo dia, o Espírito vai falar para você na hora que você estiver lendo. Vai revelar para você, e você vai falar assim, graças ao Senhor. Naquele dia que foi falado, porque foi falado tanta coisa junto, eu não consegui compreender. Mas agora, olha que lendo a palavra, eu entendi. Então o Senhor falou que feliz, bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve. Amém. Ah, eu não sei ler, ouve, está tudo gravado, a Bíblia inteira em CD, é só você ouvir a Bíblia. Então se nós formos aqueles que lemos, que ouvimos, nós vamos ser pessoas felizes, bem-aventuradas. Amém. Por que seremos pessoas felizes e bem-aventuradas? Porque tudo aquilo que está aprendido por Deus na palavra não nos vai apanhar de surpresa. Não será para você um susto, mas você vai falar assim, obrigado Senhor, porque o Senhor já tinha me falado. Eu já sabia isso na palavra, e agora eu estou vendo acontecer as coisas na terra, e a palavra se cumpriu, e eu sei que chegou a hora. Então se você for fiel ao Senhor, você não vai ter medo daquelas coisas ruins e negativas e assombrosas que vai acontecer no tempo do fim. Porque o Senhor prometeu que aqueles que forem fiéis hoje em vida, que não está acontecendo nada aparentemente, faz a vontade do Senhor. O Senhor fez uma promessa, que Ele vai livrar da hora da grande tribulação. Amém. Amém? Um outro ponto é que nós estamos aqui para ensinar os irmãos. Eu não sou professor e vocês não são alunos. Nós somos irmãos em Cristo. Amém. O único sentimento nosso aqui é compartilhar um pouquinho daquilo que talvez o Senhor já mostrou. E que você também, no final, se o tempo permitir, você também pode complementar com aquilo que o Senhor já revelou para você. Né? Então nós também não somos donos da verdade. Ah, é exatamente desse jeito que será. Não. Nós estamos junto com você, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo a palavra de Deus, para que juntos na comunhão a gente possa ganhar bastante clareza da palavra do Senhor. Amém. Amém? Quando a gente terminar de falar, vai surgir muitas perguntas para você. Se o tempo permitir, os irmãos tiverem paciência e quiserem, talvez se os irmãos forem fazendo uma pergunta de cada vez, talvez a sua pergunta vai respondendo outra. E talvez fica mais fácil a gente falar mais um pouco. Eu vou tentar seguir um pouco uma linha aqui, para eu poder concluir o encargo que o Senhor me deu. Mas depois, se você fizer a pergunta, fica mais fácil, porque eu tento localizar a resposta naquilo que nós vamos falar e pode te ajudar, e você pode estar ajudando o outro irmão. Isso se o Senhor nos permitir. Quando os irmãos ficarem cansados, os irmãos digam que eu paro. Tá bom? Amém. Aleluia? Amém. Vamos estar na liberdade do Espírito. Então, irmãos, aqui está diante de nós uma foto. O senhor sabe que foto que é essa aí, irmão Milton? Não enxerga. Vamos ver aqui outro que enxerga, o pastor Marcos. Que foto que é essa que o senhor está vendo aí, irmão? O senhor sabe não? Não. Vamos perguntar então para o mais jovem um pouquinho, para a esposa do neto. Que foto é essa, irmã? O mapa mundi. A terra não é uma bola? É como se ela tivesse sido cortada e aberto, e você está vendo a terra. A terra ela estava fechada assim, ó. Aí abriu lá atrás, cortou e fez assim. Aí você está tendo uma visão de todo o globo terrestre em plano, tá certo? Aí fica fácil, né, a gente saber onde que a gente... Alguém tem aquele brinquedinho, aquele laser, aquela luzinha? Aqui? Eu me esqueci de trazer, que ia ajudar bastante. Então os irmãos estão vendo aqui, olha, e fica fácil, né, olha. Aqui está o Brasil, olha, nossa terra, não é? E o Brasil está aqui, né, olha, porque aqui é a América do Sul, tá certo? Aqui, olha, é a América Central, e aqui é a América do Norte. É aqui que está Estados Unidos e Canadá. Aí você tem esse oceano, como é que chama? Esse aqui é o Atlântico, né? O lado de cá é o Atlântico, né? E aqui é o Pacífico. Então aqui é o Atlântico, olha. Do outro lado do mar, você vê algo parecido com o Brasil, que na verdade é a África. E para cima da África, aqui você vê um grande continente, que aqui está a Rússia, e nesse pedaço aqui estão os países europeus.
chamado da Europa, não é? E aqui do lado de cá, olha, do lado de cá do mar, eu acredito que por aqui, eu não sei exatamente, está o país de Israel. É aqui, deve ser, né? Eu não sei se é exatamente localizado, mas eu sei que é nessa faixa aqui. Eu penso que talvez seja por aqui. Israel deve estar por aqui. E aqui está a Rússia. Isso aqui é a Austrália? Alguém pode me ajudar? É? Olha aí, obrigado. Não está muito desatualizado, né? Então deu para a gente ter um pouquinho da noção, né, do mapa mundi. E no livro da Bíblia de Apocalipse, né, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, ali tem uma revelação. Ali fala que tinha uma mulher grávida, e aquela mulher deu à luz a um menino, e aquele menino que nasceu daquela mulher foi arrebatado até o trono de Deus. E antes do menino ser arrebatado, lá em Apocalipse 12 diz que o dragão queria comer o filho da mulher, devorado, mas ele foi arrebatado. E a mulher não foi arrebatada, a mulher foi levada para um deserto. Você poderia trocar o gráfico, por favor? Olha, irmão, esse aqui é o mesmo mapa mundi. Volta o mapa, irmão. Aí, olha, presta atenção, tá vendo? Olha, volta de novo. Aí, você consegue acompanhar um pouquinho, né? É o mesmo mapa que nós estávamos falando, só que agora aqui com a revelação do Apocalipse capítulo 12. Tanto que alguns irmãos que se reúnem conosco, né, talvez a maioria, no ano de 2002, lá na estância, foi compartilhado sobre um nenezinho aqui, olha, que parece um feto, né, a cabeça do nenê e um corpo pequeno. Foi mostrada a revelação de Apocalipse 12. Aqui, né, você pode perceber que Deus tinha uma cabeça e um feto em gestação. E foi naquela época que o Senhor nos levantou para que nós fôssemos servir na África. E desde então, o Senhor tem levado muitos irmãos para a África para pregar o Evangelho do Reino. Mas o que eu quero que você atente nesse Apocalipse capítulo 12 é que esse nenezinho que nasceu, você alguma vez percebeu isso? Que o mapa mundi, olha, ele tem um desenho de um dragão. Talvez você nunca tivesse percebido, mas agora você vai começar, quando ver a foto do mapa mundi, sem essa caricatura você vai conseguir visualizar. Olha só, né? A Bíblia fala que tem um grande dragão, grande vermelho. E olha, irmãos, como é o corpo do dragão, tá vendo? Olha, as patinhas dele, olha lá, a cauda, a outra patinha. E aqui não é difícil você conseguir visualizar a cabeça do dragão, tá vendo? Olha, e ele está com a boca aberta, tá vendo aqui a língua dele? Se eu não me engano, aqui é a Itália, se não me falha a memória, eu não me lembro muito bem. Volta o slide. Aí agora você consegue ver aqui um pouquinho, olha. Agora esse mapa aqui ele não está assim tão nítido, mas se você pegar os mapas dos livros você consegue focar melhor, mas você consegue perceber aqui agora a cabeça, olha, corpo do dragão, tá vendo? Volta para o próximo. Aí a palavra de Deus também diz que tem uma grande águia que salvou a mulher. Depois que o neném nasceu, a mulher foi salva pela águia e a águia levou a mulher para um deserto. Vocês conseguem ver essa águia aqui? Olha só, Estados Unidos e Canadá, talvez a ave em si não é muito fácil você conseguir visualizar. Você está vendo aqui porque foi desenhado. Mas se você olhar atentamente naquele outro mapa, você vai ver as garras aqui, ó, do passarinho, da ave. Volta o mapa de novo. Olha lá, tá vendo? Você consegue visualizar aqui, esse mapa ele está meio escuro assim, não dá para você ver tão claro, mas é só para você ter uma noção. E esta ave, próximo slide, irmão. E esta ave, ela já está com as asas abertas e ela está pousando, ela está aterrissando. Onde que ela está aterrissando? Na América do Sul. E onde é que a gente mora? Na América do Sul. Então, no livro de Apocalipse, o Senhor disse que aquela mulher deu à luz. Então, nós precisamos compreender, com todo o contexto da Bíblia, o que significa cada coisa. Primeiro, nós precisamos saber quem é essa mulher. Aquela mulher, ela representa todo o povo de Deus. E no Velho Testamento, o povo de Deus, eles começavam com quem? Com Abraão, Isaac e Jacó, 12 tribos. E aqueles 12 tribos se tornaram os 12 patriarcas. Por isso que a mulher, ela tem lá
Eu não me lembro exatamente como está escrito em Apocalipse 12, mas você consegue ver as 12 tribos ali naquela mulher. Mas aquela mulher hoje, ela não é mais o povo de Israel. Porque Jesus veio para o israelita, não foi? Mas os israelitas Rejeitou. e falou o quê? Crucificam, crucificam. Aí o Senhor deixou os judeus e foi para quem? Para os gentios. Quem que é gentil? Todo mundo que não é judeu. Africano, japonês, tudo é gentil. Brasileiro, italiano, tudo é gentil. Índio, tudo é gentil. Não é judeu, é gentil. E o Senhor, quando veio, disse que ele ia fazer dos dois povos um povo só. Como chama esse povo, né? Amém. A igreja. Aleluia. Amém. Vamos falar amém? Amém. Então esse povo, essa mulher é a igreja. Então você é parte da mulher. Cada um de nós agora, o Senhor está comparando a igreja como essa mulher. Essa mulher tem marido? Quem que é o marido? É Cristo. É Deus, né? E agora, como Cristo não veio ainda, ele é o noivo dessa mulher. Essa mulher então agora é a noiva. Só que nesse momento, quando se cumprirá essa profecia, essa mulher, ela ficou grávida. E ela deu à luz a um filho varão. E na Bíblia, quando fala varão ou varoa, no aspecto espiritual, Deus não está dizendo assim que é homem ou é mulher. Deus está dizendo se você é forte ou se você é fraco, espiritualmente. Se você é alguém que é forte para Deus, Deus se considera por você como varão. Você é forte. Você pode ser um homem, mas se você é uma pessoa frouxa para Deus, Deus se considera você como varoa. Então compreenda que essa mulher estava grávida e ela deu à luz a um menino. Não foi menina, foi um menino, um filho varão. E aí quando o Senhor fala na palavra do filho varão, Deus fala assim: e esse menino irá governar as nações. Amém. Esse menino saiu da mulher. Isso significa que esta é a parte forte da igreja. Porque o menino foi arrebatado e a mulher não foi arrebatada. Só uma parte da mulher que foi o menino. E para onde é que foi? Fugiu. Nós temos um Vanderlei aqui que é policial. Alguém que foge. Por que foge, irmão? Se tá... Por que foge? É porque está o quê? Viu a viatura e foge. O que está acontecendo? Está devendo alguma coisa. Se não foge, permanece ali. Não estou devendo nada, estou limpo. Como diz o pessoal, eu estou limpo. Minha ficha está limpa, pode puxar a ficha. Os irmãos compreenderam que aquela parte da igreja que foi arrebatada são irmãos? Não tem irmãs? Tem. São irmãs e irmãos fortes para Deus. E a mulher é só irmãs? Não, é irmãos e irmãs que não foram tão fortes para o Senhor. Quem é forte naquele momento foi arrebatado e vai governar as nações. E quem é fraco? Está devendo, irmão? Aí fala que ela fugiu. Fugiu para onde? Para o deserto. Fora dos olhos do dragão. E quem que ajudou a fugir? Esses dois países aqui, olha. Os irmãos sabem, né, que o país de Israel foi destruído. Aquela palavra que o pastor Marcos acabou de falar sobre os judeus que rejeitaram o Senhor, quando eles gritavam assim, crucificam, crucificam, eles falaram mais coisa. O que eles falaram? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. E quem era aquele homem? Era o Filho de Deus, era Jesus o justo. E aquela miséria caiu sobre eles ou não? Caiu. Porque quando Jesus veio, eles estavam aqui, olha, os irmãos me perdoem por não saber localizar exatamente, mas vamos imaginar que seja aqui, tá? Nesse buraquinho aqui, olha. Vamos imaginar que está aqui, olha. O país de Israel está aqui. E quando Jesus Cristo veio, ele foi ali. E aqui tinha a cidade de Jerusalém. E Jesus falou para os judeus porque eles rejeitaram. Os irmãos sabem que na bandeira do país de Israel tem uma folha de figueira, porque essa árvore representa a nação de Israel, é um símbolo.
E Jesus, quando veio na terra, ele estava com fome, ele queria comer, ele queria que tivesse dado frutos maduros. E ele foi comer na figueira, ele foi no povo dele. Eu vim para o que era meu, mas o meu não recebeu. E ele foi lá comer. E o que foi que ele encontrou lá? Nada. Estava bonita a figueira? Estava. E aí ele não achou nenhum fruto. E aí o que diz a palavra? Que Jesus amaldiçoou a figueira. No outro dia, os discípulos passaram ali e falaram: nossa, Jesus falou e a figueira secou. De ontem para hoje secou a árvore. Está escrito na Bíblia. No finalzinho do livro de Mateus, Jesus usa o mesmo exemplo e diz assim: aprendei, vamos repetir, aprendei a parábola da figueira. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, me ensina a parábola da figueira. E aí na sequência, sabe o que Jesus diz? Ela não secou? Secou. Quando ela florescer, sabei que está próximo o verão. E quando ela florescer, não vai passar aquela geração sem que tudo se cumpra. Vamos repetir então? Quando a figueira florescer, não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Cristo morreu no ano 33,5, foi assim? Quando ele nasceu era no zero, começou nessa era, não é? Depois que ele morreu, passou mais 30 e poucos anos, nos anos 70, 35 anos depois, o imperador de Roma veio e destruiu o templo em Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu todo o país de Jerusalém, pegou todos os judeus do país de Israel, esparramou pelas nações e fez com que outros povos fossem morar na terra deles. O que aconteceu com a figueira? Secou-se. E outros povos foram morar no país, eles perderam a pátria. Quem são esses que foram morar lá hoje nos nossos dias? São os chamados palestinos, que a gente vê na TV aquela Guerra Santa. São os povos que foram morar lá. Mas quando a figueira florescer, não ia passar aquela geração. A figueira floresceu? Floresceu. Quando que ela floresceu? Quando o país de Israel saiu daqui, já e foi esparramado e houve destruição, ela secou. Quando Deus permitiu que os judeus voltassem para a terra deles, a figueira floresceu. E quando foi que os judeus voltaram para o país deles? Foi agora, nos nossos dias. 1948, essa foi o motivo da Segunda Guerra Mundial. Sabe quem que levou eles de volta para lá? A ONU. E quem que é o cabeça da ONU? Até hoje Deus abençoa esse país por causa disso. Os Estados Unidos foram usados na Segunda Guerra Mundial para fazer com que todos os judeus que quisessem voltar para o país deles tomassem de volta para si a terra deles. Claro que foi tudo por meio de guerra. Aí os judeus voltaram para o país deles. Aí a figueira floresceu. Os irmãos estão claros até aí? Agora vem uma outra situação que nós precisamos entender. Quanto tempo dura uma geração? Hoje, talvez não é muito, porque a idade do povo até diminuiu, não é? Mas nós vamos usar o exemplo de Abraão. Abraão teve um filho, era a geração dele, não é? Como é que chamava o filho de Abraão? Isaac. Que idade Isaac tinha quando Abraão mandou buscar a esposa para ele e fez o casamento dele? Porque Isaac tinha 40 anos. Aí, obviamente, quando Isaac, que casou com 40, teve um filho, o filho dele com 40, iria começar a família dele. Os irmãos estão compreendendo? Então, uma geração na Bíblia, ela dura em torno de 80 anos. E por causa do pecado, o Senhor falou na palavra que o homem ia viver quantos anos? 70. E o que passasse, enfado e canseira. Alguém já passou de 70 aqui? Não? Ó, o irmão passou. Demorou, irmão. Aleluia. Aleluia, irmão. Os irmãos compreenderam o que é uma geração?
Muito bem. Quantos anos é uma geração, então? Vamos arredondar. 80 anos. Certo? Depois não é mais a sua geração, é a geração do seu filho. Está claro? Quando que eles voltaram para cá? Vamos arredondar, para ficar mais fácil, para a gente ter noção. Nós vamos falar 1948, vamos falar 1950 então. Só para ficar mais fácil. Começou em 1950 a última geração. Para esses amados irmãos mais velhos que nós, e os que têm mais de 50, eu me lembro que no meu tempo não tinha TV. Eu conheci televisão quando eu tinha 12 anos de idade. E antes da TV aparecer no mundo, o mundo era outro. Depois que apareceu a TV, o mundo é outro. E depois desencadeou mais tecnologia, e hoje está aí, né? O computador, internet, aí acabou de desgraçar o mundo mesmo com respeito à miséria do pecado e do erro. Não é assim? Os irmãos mais velhos, tinha irmãos aí que se casavam com 20 anos, 23 anos e não sabia nada da vida, era inocente. Não sabia nada do que hoje se ensina nas escolas, né, sobre educação sexual e como é que fica grávida e não fica. A minha tia, que já o senhor já levou, falou para mim que ela ficou grávida sem nem saber o que era aquilo. Quando ela viu, ele estava nascendo, aí que ela foi entender um pouco da vida. Por que era assim? É porque o pecado existia, mas ele não estava disseminado como hoje. Hoje as criancinhas têm 7 anos, já não é mais inocente. Antigamente as pessoas tinham 15, 20 anos, até casavam era inocente de certa forma. Não tinha malícia do pecado. Hoje, por causa do pecado, as crianças de 7 anos já não são mais inocentes. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus falou assim, que quando chegasse o tempo do fim, o saber iria se multiplicar. E junto com isso, o que iria se multiplicar? O pecado e a iniquidade. Então hoje, o que nós vemos hoje é exatamente isso. E quando começou? É isso que eu quero colocar no coração dos irmãos. Começou há pouco tempo. De 1970, 60 para cá é que a coisa desandou. Por que será? Porque o Senhor disse que quando a figueira florescesse, não ia passar aquela geração sem que tudo se cumprisse. Amém? Amém. Muito bom. Aqui tem bastante coisa para falar, mas eu vou para frente um pouquinho. Vai, irmão, outro slide. Os irmãos estão vendo esses gráficos aqui. Eu não vou entrar também nos detalhes desses gráficos, mas só vou te ajudar. Isso aqui é um plano de Deus de eternidade e eternidade. Cada círculo desse representa uma era. Esse primeiro círculo aqui, ele representa, olha, de Adão para trás. Aqui surgiu Adão. E cada círculo daqui para frente, esse, ele representa 2000 anos de história. Então aqui nós temos de Adão até Moisés, que começou a lei, se passou 2000 anos. De Moisés até a primeira vinda de Cristo, mais 2000 anos. Que ano que nós estamos? Do que? Do nascimento de... Aqui, ó. De Jesus até nós aqui, mais 2000 anos. E esse aqui não representa 2, representa 1000. São 1000 anos só esse ciclo. E depois desses 1000 anos, representa a eternidade futura. Assim como esse aqui representa a eternidade passada. De Adão até nós aqui, ó, quantos anos já se passaram? 6.000 anos. Um dia para o Senhor é como? 1000 anos. Se já se passaram 6.000, quantos dias passou? 6. E os próximos 1000 é o que então? É o 7. E Deus criou o homem em qual dia? E o que é que ele fez no 7? Está chegando a hora de Deus descansar. Na vinda de Jesus será o descanso. Aqui será a era do reino. Vamos falar Apocalipse, capítulo 20, versículo 6? Bem-aventurado aquele que tem parte, mais forte, na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, não tem poder. Pelo contrário, serão
que aqui nessa eternidade passada não existia diabo. Aqui tinha um anjo de Deus que governava. Ele se rebelou. E os anjos foram com eles 1/3. E Deus julgou isso aqui foi destruído. Depois Deus começou com Adão, aí o diabo existia. Vamos ver por que Deus criou o homem? Disse Deus. Mais forte, disse Deus. Nós somos o homem. A nossa imagem. A nossa semelhança. Quem é ele? Domínio. Vendo? Então quando Deus criou Adão, Deus tirou o domínio do anjo, porque ele se rebelou, e entregou para quem? Só que hoje é Adão que está governando, é o homem? Não. Vamos falar o versículo? O mundo jaz no maligno. Mas como se era o homem para governar? Como é que esse maligno está governando? Lembra da tentação de Jesus? Se você me adorar, o que o diabo falou? Eu vou te dar ilha solteira. Vou te dar 3 lagoas. É isso? Não. Vou te dar todos os reinos desse mundo. Está nas mãos dele. Mas Deus entregou o mundo para o diabo? Não. Deus entregou o mundo para o anjo. Quando ele se rebelou, Deus entregou para Adão. Mas aí o anjo enganou Adão, tomou a administração dele, corrompeu e está fazendo essa folia, ó. Faz 6.000 anos que ele está fazendo essa bagunça na terra. Você acha que Deus desistiu do homem? Não. Quando Jesus voltar, o Senhor diz assim, vamos repetir: o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. O que você é de Cristo? Corpo de Cristo. Você é parte de Cristo. Se tornou do Senhor e do seu Cristo. De quem que vai tornar o reino? Nosso, da igreja. A igreja hoje é o reino de Deus. Amém. O reino de Deus na terra hoje não é os judeus. Hoje o judeu, para fazer parte do reino, tem que se converter, tem que crer em Jesus. Amém. Os irmãos compreenderam até aqui? Aleluia? Muito bem. Quando Cristo vier, vai começar esse reino aqui, o diabo será preso 1000 anos. Enquanto tem a festa, ele é preso. Depois que passa o reino, ele é lançado no lago de fogo. E aí vem a nova Jerusalém. Próximo gráfico, irmão. Esse aqui é só para ficar mais fácil, para os irmãos conseguirem enxergar melhor o que foi falado. Aqui é a vinda de Jesus. Aqui é a volta de Jesus, são 2000 anos. Aqui será a era do reino e a nova Jerusalém. Tudo isso aqui, para a gente entrar mais, tem que gastar mais tempo só nisso aqui. Mas o nosso encargo ainda não é falar só disso aqui. Olha aí que beleza. Nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Está no computador aí a Bíblia das 70 semanas? Vamos ler juntos primeiro aqui. Os irmãos, por favor, leiam para mim. Vou descansar um pouquinho, tá bem? Leiam bem forte. Estando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aí os irmãos têm que compreender que Deus deu uma revelação para ele, chamada do quê? De 70 semanas. Daniel viveu antes de Cristo, mais ou menos 500 anos antes de Jesus. E Deus revelou para ele tudo o que ia acontecer
acontecer da época dele até o final dos tempos, nessa revelação das 70 semanas. Então, para você compreender um pouquinho melhor as 70 semanas, você tem que entender de novo um pouquinho da história. Quem era o povo de Daniel? Os judeus, certo? Quem era o povo de Daniel? Judeus. Aonde que os judeus moravam? Porque, meus irmãos, lembra que eu falei que no ano 70 os judeus perderam a sua pátria? Isso já tinha acontecido. Volta naquele mapa lá do dragão vermelho, irmão. Aí, esse aqui, do vermelho. Aí, ó. Os irmãos lembram que eu disse que o povo de Israel está aqui? Muito bem. Na época de Daniel, eles moravam aqui em Israel e a cidade capital era Jerusalém. É só ilustrativo, tá certo? Por aqui fica o país chamado Babilônia. Eu acho que agora que eu estou me localizando melhor, vou ver no mapa, eu vou lembrando. Eu penso que Israel está aqui, irmãos, olha. Aqui, ó. E a Babilônia está por aqui, ó. O que aconteceu na época de Daniel? O povo foi entregue para o país da Babilônia, que o governo, que o rei era Nabucodonosor. Por que eles foram entregues para esse rei? Por causa do pecado. Lá em Jerusalém, quem que fez o primeiro templo? Salomão, filho de quem? De Davi. Deus permitiu construir o templo. Era na cidade de Jerusalém. Por causa do pecado, depois que foram surgindo os reis em Israel, chegou o momento que Deus desistiu do judeu. Mas não era ainda definitivo como na época de Cristo. Tá certo? E aí Deus mandou um castigo. E aí veio um país chamado Babilônia, veio e destruiu Israel. E aquele templo foi derrubado a primeira vez. E a cidade foi queimada. E muita gente morreu. E nessa época, Daniel foi levado como cativo para esse país chamado Babilônia. E Daniel tinha 17, 18 anos de idade. E ele foi como um dos cativos. Os 6 primeiros livros da Bíblia de Daniel mostram a experiência dele vencedor, sendo fiel a Deus como jovem. Vencendo o leão, os amigos dele vencendo o fogo, porque eles não adoravam as imagens, porque eles não comiam coisas que eram oferecidas a ídolos. E aí no final do cativeiro, que já tinha passado 70 anos, Deus revelou para ele as 70 semanas. E ele lia a Bíblia. Naquela época, o que era a Bíblia? Eram os profetas. Jeremias, Isaías. E ele, quando foi para Babilônia, levou a Bíblia. E ele lia lá. Ele sabia que o cativeiro ia durar 70 anos, porque o profeta disse que ia durar. E falou assim: quando se completar 70 anos, eu vou levantar o rei com o nome Ciro. E ele vai libertar vocês para vocês voltar para o país. E foi exatamente o que ocorreu na época de Daniel, quando ele tinha 90 anos de idade. Aí o que aconteceu? Um outro país chamado Média e Pérsia destruíram a Babilônia. E aí aquele rei se chamava Ciro, e Daniel foi falar para ele que ele foi escolhido por Deus. E Deus fez com que os cativos de Israel voltassem para Israel para restaurar o país e a cidade. E aí eles voltaram para lá. Mas voltaram quando? Quando Deus revelou as 70 semanas. Vai lá, irmão, as 70 semanas. Não, na Bíblia. Eu estava lendo. Aqui. Pode continuar lendo para mim. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, sábio e iminente, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Presta atenção aqui, o Messias, o príncipe. Então presta atenção, que agora ele está explicando como é que seria 70 semanas. Até o Messias ao príncipe, o que iria acontecer? Olha, da época de Daniel para frente, até o Messias. Pode continuar.
continua lá. Haverá 7 semanas e 62 semanas. De novo. Haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Só um minutinho. Os irmãos viram que as 70 semanas está dividido de jeito. Primeiro 7, depois 62 e depois uma. Os irmãos compreenderam? As 70 semanas está dividido em 3 partes. Primeiro iria se cumprir 7, depois 62 e por fim uma. E essa semana final, a última, vocês têm que prestar atenção porque é o que está para acontecer. Ela está dividida em 2 partes. Quanto que é metade de 7? 3,5. Primeiro vai acontecer 3,5, depois 3,5, que vai formar uma, que é a última semana. Daqui a pouco a gente explica, pode continuar. Na metade da semana, para acessar o sacrifício e a oração, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos para o gráfico agora, Marcos. Das 70 anos. Olha aqui as 70 semanas. Isso aqui, irmãos, é a revelação das 70. A 70 está dividido por 7, 62. E aí ficou uma. Quanto que dá? 7 com 62. 69. Com mais uma, 70. Quando que começou a cumprir as primeiras 7? Ele falou assim: quando sair a ordem para vocês voltarem. Quem que era o rei que deu a ordem? Ciro. Irmãos, olha que coisa, né? Eles eram mais de 2 milhões de judeus na Babilônia escravos. Depois de 70 anos, um já tinha casado, um já tinha farmácia, outro já tinha caminhão de não tinha caminhão de grana naquela época, né? Cada um tinha seu negócio. E qual que eram os olhos de Deus? Era a Babilônia ou era Jerusalém? O que tinha lá em Jerusalém de importante que os olhos de Deus estavam lá? O que foi destruído? Os olhos de Deus eram o templo, porque era onde Deus falava com o homem naquela época. Então o que Deus queria? Restaurar o templo. O povo foi levado para a Babilônia, saiu um pregão. Os irmãos sabem quantos que voltaram do cativeiro da Babilônia para Israel? É só você ler Esdras e Neemias, fala de cada tribo, quantos foi? 70 mil pessoas. Sabe o que representa isso no total? 2%, 3% do povo só. Por que eles não quiseram voltar? Porque era 400 quilômetros. E não tinha avião e nem trenzinho, não. Era no mundo e no pé. E tinha assaltantes como tem hoje. E tinha feras, tinha leões. Ninguém queria pagar o preço. Mas aqueles 2,5 voltou. Vocês estão vendo a mulher aí? A mulher toda estava na Babilônia. Nasceu o neném. Quem que era o neném? Os 70 mil que voltou. E o restante? Vamos lá. Os irmãos percebem? Então, quando que saiu a ordem que começou a contar as 70 semanas? Quando saiu a ordem para edificar o templo. E aí Deus falou lá, se você for ler Daniel, fala que quando o templo estivesse pronto, se cumpriu as primeiras 7 semanas. Aí você tem que entender, mas quanto tempo é cada semana? E isso a gente entende nesse ponto. Demorou 49 anos para o povo sair, restaurar os muros de Jerusalém e o templo. Quando o templo ficou pronto, que fizeram o primeiro sacrifício lá, se cumpriu 49 anos. Se passou 49 anos, aí você já sabe, 7 vezes 7, então quantos anos vale cada semana? 7 anos.
E quantos 7 anos precisa ser cumprir para dar 70 semanas? É 7 vezes 7. 490 anos é a profecia das 70 semanas. Mas aqui ainda para você pode ficar um pouco confuso. Mas quando você lê ali em Daniel, fala que quando o ungido morresse, se cumpriu as 62 semanas. Quem que é o ungido? Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, acabou, as 62 semanas se completou lá. De quando terminou o tempo até a morte de Cristo, passou 434 anos. Isso aí é história secular. Por que nós estamos frisando isso aqui? Olha, porque as 7 e as 62 já se cumpriram. Porque hoje nós estamos vivendo no ano 2014, depois de Cristo. E quando Cristo morreu, se completou as 62. Então já se cumpriu 2 partes das 70 que foi dividida em 3 partes. E como é que será a última semana que está escrito aqui, ó, 3,5 e 3,5? Vamos lá na palavra, irmão? Daniel lá no capítulo 12, você fez de vermelho lá. Você não projetou em vermelho? De outro? Onde foi? No finalzinho de Daniel, capítulo 13, para baixo. Aqui, irmãos, olha. Não, é aqui mesmo, olha. Lá, o Senhor usou só figuramente um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo que deu? Um tempo, 2 tempos e metade. Lá ele falou tempos, certo? E esse tempo se refere a anos. Mas aqui, Deus, ele fala claramente. Olha aqui, vem aqui comigo, olha. Bem-aventurado. Alguém tem uma calculadora aí? Qualquer um, irmão, aí usa para mim. Você vai fazer 1335. 1335. Aí, ó, dias. Quantos dias tem um ano? Então nós vamos dividir por 365. Olha. Dividido por 365. Aí, ó. Os irmãos viram? 3,6. Vamos voltar de novo aqui, ó. Agora esse aqui, ó. E desde, lembra para mim. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for retirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quanto que dá? Faz a conta lá, irmão. 1290 dividido por 365. Quanto que deu? Agora vamos voltar lá naquele gráfico de Daniel. Quanto que deu 3,5 com 3,5? Aí agora os irmãos compreenderam. A última semana. Lá no livro de Daniel, depois que Deus falou das 70 e dos tempos, ele falou em dias. Então olha aqui, ó. A última semana está dividida em 2 partes. Primeiro se cumprirá 3,5 e depois 3,5. E o que aconteceu nos últimos 3,5? O que foi posto aqui? Amém, sejam bem-vindos. Amém. O que aconteceu aqui quando se cumpriu a última parte? Volta no livro de Daniel lá, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Leio de novo 11. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for retirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O que foi tirado que começou os últimos 1290? E o que é o sacrifício? É a morte do animal lá em Israel, no templo, no altar. Quando Jesus Cristo veio, como que o pecado era perdoado? Mediante a morte de um animal. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Agora nós não precisamos mais do animal. Você tem dinheiro para comprar um boi? Como é que você ia fazer para perdoar os seus pecados? Viu só? Como a graça de Deus nos alcançou? Muito bem. Qual era o lugar que os israelitas poderiam fazer o sacrifício?
no templo, lá em Jerusalém, na frente do altar, o único lugar. Quando eles foram para o cativeiro de 70 anos, aquilo foi derrubado. Quando eles voltaram do cativeiro de 70 anos, aquilo foi restaurado. Voltou o sacrifício. Quando Cristo morreu na cruz, depois de 30 anos, no ano 70, o que aconteceu com o templo de novo, irmão? Derrubado de novo. Acabou tudo. E os judeus foram esparramados pelo mundo. A figueira, em 1950, o que aconteceu com a figueira? Que geração que começou? A última. E na última geração o Senhor disse que não iria passar aquela geração sem que tudo se... Vamos voltar no gráfico de Daniel. Aqui, irmãos, olha, é a vinda de Jesus. Aqui, olha, é o final. Mas antes que ele venha, tem 7 anos para se cumprir. Isso significa que 2014 está por aqui, ó. Está pertinho aqui para começar esse período. E o que é que marca esse período? Primeiro, precisa da figueira florescida. Floresceu? O que precisa fazer o sacrifício, né? Cadê o templo? Tem? Tem o templo lá em Jerusalém hoje? É por isso que tem a Guerra Santa. Na onde era o templo, o que sobrou do templo? Um pedaço do muro. Aquilo que você vê na televisão, o muro das lamentações, que eles ficam lá orando e chorando, aquilo na verdade é um pedaço do alicerce que sobrou do templo. É chamado muro. E em cima da onde era o templo, sabe o que tem? Tem 2 templos muçulmanos, 2 mesquitas. E o judeu quer derrubar aquilo para fazer o templo. E os muçulmanos não entregam. Aí é bomba para lá e bomba para cá. É por isso que tem essa guerra lá. Os irmãos estão claros? Vai chegar um momento, primeira coisa que precisa acontecer, a figueira já floresceu. Os judeus voltou. É um país forte hoje. Um país que tem até bomba atômica. É um país que os vizinhos tremem. É um país que quando eles voltaram lá no começo, que eles não estavam tão fortes ainda, os árabes queriam acabar com eles. Aí surgiu o que é chamado a Guerra dos 6 Dias. Os pilotos dos israelenses acabaram com os países vizinhos em 6 dias. Que aqueles países imploraram para os Estados Unidos intervir e pedir para Israel parar de atacar, senão ia acabar com tudo. Você percebeu que Deus revestiu eles com poder? Um país pequenininho, cigano na terra, quando tem pátria tem, volta para a terra e toma conta da terra e tem que implorar para parar de soltar bomba, porque os irmãos viram? Quem que fez isso aí? Promessa de Deus. Falou que ele ia juntar os seus filhos como uma galinha junto os pintinhos. E é Deus que fez aquilo. E agora, irmão, cadê o templo? Então, meu irmão, você sabe por que não foi feito ainda? Sabe por quê, Robson? Porque Deus está esperando que eu e você se arrependa, viva uma vida consagrada, pregue o Evangelho para você ser vencedor, para você ser arrebatado vivo antes que aquilo aconteça. Os irmãos viram agora a graça do Senhor? Esse período aqui, amados irmãos, é o que a Bíblia chama de a grande tribulação. E quando Deus fala da grande tribulação, Ele fala o quê? Uma tribulação qual nunca houve na terra e jamais haverá. Você quer experimentar isso aí? Você quer estar aí nesse tempo? Mas esse tempo vai se cumprir. Quando ele vai se cumprir? Quando voltar a fazer o sacrifício. Lá não falou que o sacrifício foi tirado? Para tirar tem que estar fazendo. E está fazendo o sacrifício? Por que não está fazendo? Eu pergunto agora, você não está ouvindo a palavra das 70 semanas? Daqui uns dias você vê na televisão. Os judeus acabaram com as mesquitas e começou a fazer o templo. E aí, irmão, o que você vai saber? Chegou a hora. Você vai esperar chegar essa hora? Não é melhor nós sermos fiéis agora, obedecer o Senhor, na hora que o negócio acontecer, Senhor, acaba com tudo mesmo que eu estou pronto para subir. Mas você tem que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Não adianta eu falar com todo ímpeto e os irmãos sobem e eu fiquei eu. Fala, você sabia e não praticou. Você sabia até explicar, mas você não fez.
você fica, o outro que ouviu e aprendeu e temeu, obedeceu, ele vai, você fica. A grande tribulação, irmãos, é essa última parte da semana. E para que o sacrifício seja tirado, ele tem que ter sido começado. E para começar a fazer o sacrifício, precisamos do quê? Do templo de Jerusalém. Queridos irmãos, você sabe o que está faltando para fazer o templo? Só derrubar a mesquita e fazer de novo. Se vocês não sabem, está tudo pronto. Todas as pedras, todos os utensílios, o altar, as vestes dos sacerdotes, tudo aquilo que eles faziam no Velho Testamento, irmãos, está pronto. Não é que vai fazer, não, está pronto. E a Bíblia fala assim: tem alguma coisa que o segura, que o detém. O que detém? A graça de Deus. Deus está esperando que o homem seja salvo. Por quê? Porque esse período será um período pior que já houve desde que Deus fez o homem. Bom, quando você vê o templo surgiu, aí você vê lá, fizeram o primeiro sacrifício. O que você sabe? Começou a contar a última semana. Aí a primeira parte da semana é uma parte boa. Você lembra que você leu lá? Bem-aventurado, vamos falar comigo. Bem-aventurado é aquele que chega. Pode chegar. Bem-aventurado é aquele que chega e espera até 1335 dias. Começou o sacrifício. Não fica, Senhor, já me leva. Não, ainda é a parte boa. Pode ficar aí tranquilo, pode assistir como é que era, tudo deve você ver como é que fazia no Velho Testamento. Aqui, irmãos, nesse período aqui, voltou a fazer o sacrifício. Só que para surgir isso, vai precisar de um governador mundial. Por isso que hoje a gente fala as coisas, e os irmãos já sabem que é um mundo globalizado, vê todos os países se unindo, e hoje a Bíblia fala que haverá país contra país, nação contra nação, reino contra reino. É isso que a gente está vendo ou não? É o que está vendo. Aí isso vai ter uma necessidade que surja um presidente mundial para conseguir colocar ordem na bola. Está vendo? Na terra. Porque a coisa está ficando um caos. Esse homem vai surgir? Vai. Por quê? Sem ele o templo não é feito. Sem essa autorização mundial, que tem um poder mundial, o governo israelense não consegue derrubar as mesquitas e fazer o templo em paz para que consiga fazer o sacrifício deles. Não consegue. Que adianta fazer o templo, o povo vai lá e derruba tudo na bomba. Está fazendo, matando um boi lá, vem bomba de novo. Não tem jeito. Então precisa de um governador mundial. E esse governador, a Bíblia chama ele do quê? A besta, por enquanto. A besta. Volta naquele mapa do dragão vermelho. Os irmãos estão cansados? Quem que eu pare? Eu vou até amanhã cedo aqui. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Presta atenção, que coisa gloriosa. A besta vai surgir da cabeça do dragão, desses países. E não é por acaso que surgiu a moeda chamada euro. Desses países aqui, é aquilo que a Bíblia fala, que haverá 10, e dos 10, um vai crescer e vai tomar o lugar deles lá. É bem complexo, eu não lembro exatamente dos versículos. Mas daqui vai sair o governador mundial. E ele vem para Jerusalém e fala assim: pode fazer o templo. Pode fazer. E acabou, ele é a autoridade. Essa, irmãos, é a besta que veio da terra. Que veio da terra não, me perdoe. Que veio do mar. Israel está aqui, olha o mar. Se eu não me engano, esse mar chama Mar Mediterrâneo, é isso? É o Mediterrâneo? Aqui, Mar Mediterrâneo. Se eu não me engano, esse aqui é o Mar Vermelho, se eu não me engano. Mas vamos deixar para lá o Mar Vermelho agora. Olha, o governador mundial saiu daqui. Ele veio do outro lado do mar. Por isso que lá em Apocalipse fala que a besta veio do mar. Não é que ele veio do fundo do mar, é do outro lado, entendeu? Ele é a besta que veio do mar. Quanto tempo é o reino desse governador? Não. Não é 3 anos e meio. Quantos anos que é? 7 anos.
Só que os 7 anos está dividido em 2 partes, como o irmão Milton falou. Sabe o que acontece com essa besta que veio do mar, do outro lado do mar? Volta no gráfico de Daniel, irmão. Essa besta, fala o livro de Daniel, que ela é ferida mortal na cabeça. Provavelmente ele será assassinado. Então nessa parte aqui, ó, ele surgiu, ele é bonzinho, trouxe paz para a terra, começou o sacrifício. Quando passou 3 anos e meio, pá! Mataram o homem. Todo mundo vai ver o homem sendo velado. Igual viu o Papa naquele caixãozão de vidro lá. Irmãos, lembra da mulher que eu falei que estava grávida? Lembra não, no começo? Agora chegou a hora do neném nascer. É nessa hora que nasce o neném. O homem está sendo velado lá, ó. Aí, irmãos, quem está pronto, que é vencedor, é arrebatado vivo. Amém. Quem for arrebatado vivo naquele momento, ou que ressuscitar primeiro, porque a ressurreição não é uma coisa só. Vai ver os Deus que ressuscita primeiro. Quem são? Os primícias. Quem morreu vencedor, lembra que nós falamos da ordem da irmã? Quem morre vencedor, levanta vencedor. Quem morre perdedor, levanta perdedor. Quem morre sem Cristo, levanta sem Cristo. Quem morre com Cristo, levanta com Cristo. Do jeito que vai, volta. Então aqueles que morreu vencedor, está esperando. Está esperando a hora de nascer. Vai nascer quando? Quando esse camarada foi morto. Antes dele se levantar, porque a Bíblia fala que ele vai, entre aspas, ressuscitar. E quando ele se levantar do caixão, ele vai se levantar e ele vai declarar para o mundo inteiro que eu sou o Cristo. Vocês não falaram que Cristo veio, que morreu, e ninguém viu. Quem viu foram só os cristãos, mas o mundo não viu. Mas vocês não viram que me mataram, eu levantei? Então eu sou Cristo. Aí a Bíblia chama ele de quê? Aí que ele é o anticristo, entendeu, irmão? E quando ele está aqui morto, o corpo, irmão Milton, é o mesmo, a carcaça é a mesma. Só que quando ele levanta, não é mais a mesma pessoa. Porque é outro estudo, né? Embaixo da terra, um lugar chamado Hades, onde todas as pessoas vão quando morrem. E lá estão quem é de Deus e quem não é. E nesse momento aqui, o diabo, o filho varão nasceu aqui, foi para onde? E quem que está lá perturbando a gente diante de Deus? Como é que a Bíblia fala? Que Satanás fica diante de Deus dia e noite, nos denunciando para Deus. Olha o que ele acabou de fazer. Aí, meu irmão, o filho varão nasce, que é o nenê. Mas não pensa que é nenê que está não. É filho, é nenê, homem, macho, varão maduro, pronto para guerrear. Essa parte, irmão, é todos que foram arrebatados. É o filho varão. Sobe até o trono. Quem que acha lá? O diabo. E aí? Chegamos! Glória a Deus! Nós vamos reinar em algum lugar! Amém. Sai aqui! Irmãos, ele é atirado à terra pela autoridade do filho varão. Deus entregou a autoridade para o filho varão. E aí a Bíblia fala que ele foi atirado à terra, ele perdeu a liberdade. Glória a Deus. E aí o Senhor fala na Bíblia que ele veio para a terra com fúria, com ódio. Ódio de quem? Da mulher que não foi arrebatada. Quem que é a mulher? É a parte da igreja que não estava preparada, que não era filho varão. E ele vem para acabar com a mulher, ele odeia a mulher, que é a igreja. E odeia os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que guarda o Velho Testamento? Os judeus, que a Bíblia fala que haverá 12 mil de cada tribo, que não vão adorar o anticristo. Que é outro estudo, que eles vão entrar sendo as nações do reino. Vamos parar aqui, vamos focar aqui. Irmãos, o diabo foi lançado, e quando o diabo cai, o homem está sendo velado. E a Bíblia fala que o diabo dá poder para esse corpo, libera do Hades o espírito do governador de Roma, que destruiu Jerusalém no ano 70, César Nero. E ele entra. O corpo, irmão, é o mesmo, mas o que está dentro é outro. Quem é? Lê a Bíblia quando falou que foi destruído. Exigiu adoração, acabou com o sacrifício.